gente aqui é o professor Luiz. Hoje eu vou resolver uma questão cobrada no vestibular seriado de avaliação. Primeira fase, que é a prova dos alunos que estão no primeiro ano, né? Aqueles alunos que estão terminando o primeiro ano do ensino médio vão fazer essa prova aí com assuntos do primeiro ano. Um dos assuntos cobrados no SSA do primeiro ano, da primeira fase, é a parte de cálculos químicos, onde a gente vai ter o estudo da massa molar ou massa molecular, ou peso molar, peso molecular. No caso aqui, fórmula mínima, cálculo de fórmula mínima, cálculo percentual. E essa questão é uma questão que envolve muito mais o raciocínio matemático do que propriamente o cálculo químico da situação, né, da questão. Então, basta você saber um pouco de matemática, ou lembrar do assunto de matemática, porcentagem, percentagem, percentual, para poder fazer essa questão. Tá? Então, eu vou ter o mel de abelha. Nesse mel de abelha, eu vou ter 80% distribuído entre esses componentes que estão aqui: água, frutose, glicose, maltose, sacarose. Aí ele quer saber qual é a quantidade de carbono envolvida quando você tem 1 quilo de mel de abelha. Tá? A proporção normal é essa que tem aí. Se eu tiver 1 grama, eu tenho esse percentual. Se eu tiver 1000 gramas, eu tenho esse percentual, que ele já está distribuído aí. Aí ele quer saber só a quantidade de carbono para 1 quilo de mel. Tem várias formas de você resolver essa questão. A gente vai tentar escrever ou fazer da forma que a gente conseguiu fazer e tentar mostrar que não é tão complicado, da forma que a gente entende que seja menos complicado. Mas tem N forma de fazer essa questão, tá? Talvez tenha outras formas menos complicadas, mas essa foi a que a gente escolheu para fazer, que a gente percebeu que poderia ser menos complicado, tá? Então, tem várias formas de fazer essa questão e a gente escolheu aquela que a gente achou mais adequado, tanto para a gente entender quanto para vocês também. Então, o que a gente vai ter que fazer? Obviamente, vai ter que fazer o cálculo de massa molar, ou o cálculo também, que é a mesma coisa, cálculo de peso molar, peso molecular. O livro de química vai ter o mesmo significado. Então, a frutose e a glicose, ela tem as mesmas fórmulas moleculares, né? C6H12O6. Então, você tem que primeiro fazer esse cálculo aí, Se você fizer um cálculo para um, você está fazendo um cálculo para o outro, porque a fórmula é a mesma. O que muda é o percentual no mel, né? A frutose tem um percentual maior. Então, você tem que relembrar de, inicialmente, calcular a massa molar. Então, você vai fazer esse cálculo aqui. Aqui já fiz, a conta já está feita. Mas só para relembrar, você tem CHO, que são os 3 elementos aí, né? E eu tenho 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. O outro dado, a outra informação, é justamente a massa atômica de cada um, que aqui é 12, a massa atômica do carbono, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. Aí você faz esse cálculo e o total que vai dar é 180, aqui dá 96. Quando você fizer o cálculo aqui, vai dar justamente 8, 9, 18, vai dar 180 G/mol, tanto para a frutose quanto para a glicose. Tá? Aí você vai fazer o mesmo cálculo para sacarose e maltose, porque elas também têm a mesma forma. Se você fizer para um, faz para outro automaticamente, porque é o mesmo. Tá? Então vai dar 342. Sim, aí a partir desse valor você vai encontrar o percentual de carbono em cada um deles. O percentual de carbono na frutose, levando em consideração a massa molar, é o mesmo para a glicose, porque é 6 em um e 6 na outra. Tem 6 carbonos em um, 6 na outra. Agora vai mudar o percentual lá no mel, né? Já que um vai ter um percentual maior do que o outro. Mas no final vai dar a mesma coisa, porque a quantidade é a mesma. No caso de 6 carbonos. E fazer o mesmo cálculo para sacarose e maltose, já que a gente precisa só fazer uma vez, porque aqui é 12 e aqui é 12. Tá? Então, qual é o percentual de carbono em cada um desses, né? São 4, então você tem que fazer 4 vezes a conta, 4 vezes o cálculo. Como é que eu faço esse cálculo para saber o percentual de carbono? Você tem que pegar a massa molar do carbono, nesse aqui, que a gente tem aqui, ó, a massa molar do carbono vale 72,
divide esse valor pelo total que você está fazendo o cálculo, no caso 180, para frutose e para a glicose. Para a sacarose é 342 e a massa é diferente. E multiplica por 100%. Aí você vai obter um valor em percentual do carbono, que eu acho que vai dar em torno de 40%. Então você tem 40% de frutose, ou melhor, 40% de carbono na frutose, você tem 40% de carbono na glicose, aí você vai fazer esse mesmo cálculo para sacarose e maltose, para saber qual é o percentual de carbono na sacarose e na maltose. É um cálculo de matemática. Vou fazer aqui, mostrar aqui, para ver como é que vai dar esse passo a passo. Então, primeiro você faz o percentual de carbono em cada um dos componentes, cada um dos compostos, dos açúcares. A frutose vai dar 40% de carbono. Você poderia calcular também do hidrogênio e do oxigênio, mas não precisa, porque ele só quer saber qual é o percentual de carbono no mel, em 1 kg de mel. Qual é 1 kg ou 1 tonelada? É 1 kg de mel, que vai dar 1000 gramas. Né? Então vai dar 40% de carbono na frutose. Né? De 180 eu tenho 72 gramas por mol, de 180 gramas por mol, que é a massa molar da frutose, 72 gramas é de carbono. Eu só estou prestando atenção no carbono porque ele está querendo só saber do carbono. Aí, na sacarose também vai dar a mesma coisa, vai dar 40, ou melhor, na glicose e frutose o valor é o mesmo, é 40. Na sacarose e na outra substância é a maltose. Sacarose e maltose também é o mesmo valor, é 42,10%. Tá? Porque a sacarose e a maltose têm a mesma massa molar, 342. E também tem o mesmo valor da massa do carbono, que é 144. Então, para saber o percentual de carbono, pega o 144, multiplica por 100% e divide por 342. Isso vai dar 42,10%. Aí vem a parte mais difícil, que talvez seja a parte mais complicada dessa conta todinha aí, que é você saber fazer as ponderações, né? Fazer a ponderação para cada um percentual. Você sabe que a frutose é responsável por 40% do mel. A glicose é 30%. A sacarose é 1% e a maltose é 9%. E 20% é água. A água não vai entrar aí nesse cálculo ainda, porque a água não vai ter carbono, né? Então, se a frutose tem 40%, você vai pegar 40% desses 40%, porque 40% é de carbono, que a gente fez o cálculo, né? Essa é aquela parte onde você vai ter várias formas de fazer esse cálculo. Eu encontrei essa forma aí de fazer. Então, você tem 40% de carbono na frutose. Então, se 40% de mel tem frutose, você vai pegar 40% de 40%. A mesma coisa vai fazer para a glicose. Eu tenho 40% de carbono na glicose e eu tenho 30% de glicose no mel. Então, vou pegar 40% de 30. Vai dar 12, né? Aqui vai dar 16, aqui vai dar 12 e assim vai. A sacarose é 1% do mel. E a quantidade de carbono na sacarose é 42,1%. Aí você faz essa multiplicação aqui. E a mesma coisa para a maltose. Vai dar 32,21% de carbono nessas coisas todinha aqui. Tá? Então é esse valor que você vai multiplicar pelo total de mel que ele quer saber, né? Ele quer saber para 1 kg de mel qual é o percentual de carbono, que é justamente qual é a massa do carbono, que é justamente 32,21%. Então pega 1 kg, que é 1000 gramas, e multiplica por 32,1, que vai dar 322,1 gramas só de carbono em 1 kg de mel, né? Se você tiver um valor maior, aí você multiplica e divide por 100%. Tá? Então, essa foi a forma que eu achei interessante para resolver, mas tem várias outras formas de você resolver essa mesma questão. Então, o gabarito aqui, a solução para essa questão é a letra C. Eu espero que vocês tenham entendido essa forma de resolver essa questão e a gente volta aí numa próxima com uma outra questão sobre o vestibular seriado aí. Tem um contato, tem o Instagram e tem o site para você acompanhar aí. Até a próxima.